Era quase meia-noite quando o rádio da viatura chiou com um chamado diferente de tudo que aquela equipe tinha ouvido naquele mês. Não havia crime em andamento, não havia suspeito armado. Havia apenas uma frase curta, dita com a voz embargada do outro lado da linha. Criança desaparecida. Última vez vista entrando na mata. Você consegue imaginar o desespero de perder uma criança no escuro, no meio do mato, com a temperatura caindo e nenhum sinal de onde ela possa estar? Agora, imagina saber que cada minuto pode ser a diferença entre vida e morte. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque essa história real mostra o momento em que a esperança quase se apaga menos, até que um latido muda tudo. E comenta aí, você confia no instinto ou no treinamento? O que aconteceu naquela noite ainda emociona quem participou da busca. A viatura parou na entrada de uma estrada de terra cercada por mata fechada. Lanternas iluminavam rostos tensos. Moradores cochichavam. Uma mãe chorava em silêncio, sentada no chão, abraçando uma blusa infantil. Sumiu tem quanto tempo? Perguntou o sargento Almeida. 2 horas, talvez mais, respondeu um vizinho. Ele saiu de casa bravo, disse que ia embora. O menino tinha 8 anos, pequeno, magro, usava chinelo e camiseta. Aquela informação fez o clima pesar ainda mais. Acionem o canil, ordenou Almeida no rádio. Minutos depois, outra viatura chegou. Na traseira, uma caixa metálica se abriu lentamente. De dentro dela, saltou Thor, um cão policial treinado para busca e salvamento. O rabo balançava, mas os olhos estavam atentos. Trabalho. O condutor ajoelhou, colocou o equipamento e falou baixo: é agora, parceiro. Vamos achar esse menino. A mãe se levantou num impulso. Ele tem medo do escuro, disse, com a voz falhando. Ele nunca ficou longe de casa assim. O condutor apenas assentiu. Ele já tinha visto aquele olhar antes. O olhar de quem entrega o que mais ama ao desconhecido, porque não tem outra escolha. A busca começou. Lanternas cortavam o mato. O silêncio da noite era quebrado apenas por passos e pelo som da respiração pesada da equipe. Thor avançava à frente, focado, nariz rente ao chão. 30 minutos se passaram. Depois 40, nenhum sinal. Se ele caiu em algum barranco, murmurou um dos policiais, sem completar a frase. O sargento Almeida fechou o punho. Ele sabia que quanto mais o tempo passava, menores ficavam as chances. Foi então que Thor parou. O cão levantou a cabeça, farejou o ar e puxou a guia com força. Achou algo, disse o condutor, já correndo atrás dele. A mata ficou mais fechada. Espinhos arranhavam os braços. O terreno descia em direção a um pequeno córrego quase invisível no escuro. De repente, Thor latiu. Não era latido de alerta. Era diferente, insistente. Urgente luz aqui, gritou Almeida. A lanterna iluminou algo no chão, pequeno, imóvel. Era o menino, deitado de lado, sujo de barro. Sem responder, o coração da equipe gelou. Ele está desacordado, disse alguém, em voz baixa. Thor sentou ao lado da criança e não parava de olhar para o rosto dela, como se dissesse: chegamos a tempo, agora é com vocês. Mas ninguém ali ainda sabia se tinham chegado cedo bastante. O sargento Almeida se ajoelhou ao lado da criança, encostando 2 dedos no pescoço fino, pulso fraco. Mas tem... A frase trouxe um fio de esperança, mas não alívio. Chama o resgate agora, gritou pelo rádio. Criança encontrada inconsciente, possível hipotermia. O menino estava gelado, os lábios arroxeados, respiração quase imperceptível. Ele deve ter desmaiado de frio e cansaço, disse o condutor do cão,
enquanto retirava o casaco e cobria o corpo pequeno. Thor não se afastava, sentou-se ao lado, atento, como se guardasse o menino. Almeida iluminou o rosto da criança com a lanterna. Ei, campeão, me ouve? Nenhuma resposta. O rádio chiou. Resgate a caminho. 10 minutos. 10 minutos parecia uma eternidade. Vamos aquecer ele, disse um dos policiais, usando luvas para esfregar suavemente braços e pernas. O terreno era úmido. O córrego próximo aumentava o frio. Cada segundo ali era um risco. Ele não pode dormir. Menos alertou Almeida. Fala com ele. Ei, garoto, disse o condutor, aproximando-se do ouvido do menino. Seu cachorro está te procurando. Ele não vai embora. Nada. O silêncio era cortado apenas pelo som da água e da respiração tensa da equipe. De repente, a criança se mexeu. Um espasmo leve. Depois, um gemido quase inaudível. Ele reagiu. Alguém disse. Almeida sentiu o nó no peito apertar. Isso. Fica com a gente, garoto. Thor levantou as orelhas e soltou um latido curto, como resposta. A sirene do resgate começou a ecoar ao longe, um som que nunca pareceu tão bonito. Mas, naquele momento, o menino abriu os olhos por um segundo e voltou a fechá-los. Pressão está caindo, menos avisou um policial. O tempo ainda não tinha vencido, mas estava perto. E todos sabiam. O próximo momento decidiria tudo. A sirene do resgate rompeu o silêncio da mata como um grito de socorro, finalmente atendido. 2 socorristas desceram às pressas, carregando a maca e os equipamentos. Criança, 8 anos, encontrada inconsciente, informou o sargento Almeida. Exposição prolongada ao frio. Os socorristas agiram rápido, oxigênio, cobertor térmico, monitoramento dos sinais vitais. Vamos levá-lo agora, disse um deles. Ele precisa de aquecimento e observação urgente. Enquanto a maca era erguida, Thor se levantou num impulso e tentou acompanhar. O condutor precisou segurá-lo pela guia. Calma, parceiro. Você já fez a sua parte. O cão sentou, mas não tirou os olhos da criança, até a porta da ambulância se fechar. No caminho de volta à estrada, a notícia correu. A mãe, que aguardava cercada por policiais e vizinhos, viu a ambulância surgir no escuro. É ele? Perguntou, com a voz falhando. É sim, respondeu Almeida. Ele está vivo. A mulher caiu de joelhos. Chorava sem som, abraçada por uma vizinha, como quem agradece antes mesmo de entender. Minutos depois, já no hospital, o médico confirmou hipotermia leve e desidratação. Se tivesse passado mais 1 hora lá fora, o desfecho poderia ser outro. A mãe entrou no quarto. Ainda tremendo, segurou a mão do filho, agora aquecida, e chorou em silêncio. Por que você foi embora, meu amor? Sussurrou. O menino abriu os olhos devagar. Achei que ninguém ia sentir falta, disse, quase sem voz. A frase cortou mais fundo do que qualquer ferimento. Do lado de fora, Almeida ouviu aquilo e respirou fundo. Ele já tinha visto muitos resgates, mas alguns ficam marcados para sempre, porque nem toda criança se perde na mata. Algumas se perdem por dentro. E ainda faltava entender o que levou aquele menino a fugir de casa naquela noite. No quarto silencioso do hospital, enquanto o menino dormia sob efeito do soro e do aquecimento, a mãe foi chamada para conversar com a assistente social e um policial. Ela sentou devagar, as mãos trêmulas, os olhos ainda inchados de chorar. A gente precisa entender o que aconteceu, disse a assistente, com voz calma. Não para punir ninguém, mas para proteger. A mulher respirou fundo. Ele anda quieto, começou. Depois que o pai foi embora, ficou diferente, mais calado
parou de brincar na rua. A separação tinha ocorrido meses antes. Discussões constantes, gritos e, por fim, o abandono. O menino, mesmo pequeno, havia entendido tudo à sua maneira. Segundo a mãe, naquela noite ele tinha ouvido uma discussão ao telefone. Ela chorava na cozinha, falando sobre contas atrasadas, aluguel, comida. Ele saiu sem fazer barulho. Levou apenas um casaco fino. Nenhum bilhete. Ele disse que não queria dar mais trabalho. Menos, contou a mãe, com a voz embargada, que achou que, sumindo, ia ajudar. A policial baixou a cabeça. Aquela frase ecoava pesado demais para uma criança de 8 anos. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, Thor descansava na viatura, a língua para fora, o corpo cansado, mas os olhos atentos. Quando o sargento Almeida se aproximou, fez um carinho na cabeça do cão. Hoje você salvou uma vida, parceiro. O médico saiu minutos depois. Ele vai ficar bem menos, garantiu. Mais alguns dias em observação. Depois, acompanhamento psicológico. A mãe chorou de novo. Mas agora era diferente. Era o choro de quem teve uma segunda chance. A ocorrência foi encerrada oficialmente como localização de pessoa desaparecida com êxito. Mas para todos ali, aquilo tinha sido mais do que um chamado atendido. Tinha sido um alerta, porque às vezes o pedido de socorro não vem em forma de grito, vem em forma de silêncio. E ainda faltava algo importante: o reconhecimento de quem entrou primeiro na mata, sem saber o que iria encontrar. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido sobre a mata, que horas antes parecia engolir qualquer esperança. A área onde a criança foi encontrada voltou ao silêncio comum do dia. Passarinhos, folhas se movendo com o vento. Nada indicava que, ali, uma vida quase se perdeu. No hospital, o menino acordou confuso, mas seguro. A primeira coisa que pediu foi água. A segunda, a mãe. Quando ela entrou no quarto, ele chorou. Não de dor, de alívio. Abraçados, os dois ficaram longos segundos sem dizer nada. Não era preciso. A equipe médica confirmou. Se o resgate tivesse demorado mais algumas horas, o desfecho poderia ter sido irreversível. Na base da policial militar, a ocorrência virou conversa entre os policiais, não como estatística, mas como lembrança. O sargento Almeida reuniu a equipe antes da troca de turno. Ontem não foi só uma busca, menos disse. Foi sobre não desistir, quando tudo parece escuro demais. Thor recebeu um reforço especial na ração naquela manhã. Nada oficial, nada cerimonial, só respeito, porque nem sempre heróis usam capas. Às vezes usam farda, às vezes 4 patas. A família passou a receber acompanhamento do conselho tutelar e da rede de assistência social. Não como punição, mas como apoio. A criança voltou para casa dias depois. Não para uma casa perfeita, mas para um lar mais atento. Essa história não é sobre erro, é sobre atenção, sobre como palavras ditas sem pensar pesam mais em ouvidos pequenos, sobre como o silêncio também machuca, e sobre como, mesmo nas noites mais escuras, alguém ainda pode estar procurando por você. Se essa história te tocou de alguma forma, fica aqui o convite silencioso. Continue ouvindo, continue refletindo. Porque cada história contada aqui carrega uma verdade que não pode ser ignorada. E talvez, ao ouvir a próxima, você perceba algo que nunca tinha notado antes.